Olá, meus amigos, no ar a 9ª edição do Zuca e Tuga, o canal que conecta o futebol do Brasil e de Portugal. Sempre a meu lado, aqui conosco, João Almeida Moreira. Tudo bem, meu amigo? Estamos chegando ao 9º episódio, aquilo que eu chamei a 9ª Sinfonia de Zuca e Tuga. Tudo certo? Tudo certo, Caco. E a 9ª Sinfonia vem depois do jogo do Sporting, que não foi propriamente uma orquestra, né? O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi um pouco fraco. Foi você que comentou na ESPN, né? Nos canais Disney. Eu então vou perguntar já, sem mais demoras, o que é que você achou desse jogo do Sporting? Até vou usar essa expressão e vou para a manchete direto do jogo que chama atenção. Vence o Estoril 3-0, sem gols de Gyökeres, que é o sueco, principal atacante. Chama atenção, mas ele não é que ele foi mal. Falei muito isso durante a transmissão. O Estoril fez um sistema bem fechado, marcou muito forte, principalmente dentro da área, reforçado aí, um sistema com linha de 4 jogadores, mas que praticamente todo o seu meio de campo descia, enfim. Tinha até jogadores conhecidos do futebol brasileiro, o Zanocelo, que jogava no Santos. Então, ajudando muito essa defesa, ele teve pouco espaço. Mas vou usar a expressão orquestra, até que foi orquestrado o jogo do Sporting no primeiro tempo, porque ele conseguiu criar situações de gol de outras formas e não para o principal atacante, o Gyökeres, que não é que ele errou gols, ele não teve chance de gol, a bola não chegou para ele. Então, de certa forma, o time conseguiu construir de jogadas diferentes, tanto que o primeiro gol sai do Matheus Reis, que é zagueiro, mas também foi lateral esquerdo, mas numa linha de 3 zagueiros. Ele faz uma bonita jogada para o Jenny Catamo, que é a ala pelo lado direito, também dá para dizer um jogador de meio para frente, não é atacante, e ele faz o gol. Melhor jogador do jogo como um todo, para mim, o Trincão. O Catamo acabou sendo eleito por tudo que fez também, jogou muito bem pelos lados. E depois chegou ao natural, ao segundo gol, com um volante entrando na área, o Morita, e na segunda etapa, quando o Daniel Bragança entra, acaba também numa jogada fazendo o seu gol. Novidade, eu ainda não tinha acompanhado comentando o Harder, que entrou no segundo tempo, como uma alternativa até para o próprio Gyökeres. Eles já jogaram juntos pelo Português, mas gostei de ver ele isolado, uma boa movimentação, um jogador jovem que veio da Dinamarca e que pode crescer nessa equipe do Sporting. Mas gostei do jogo como um todo, me pareceu que caiu o ritmo do Sporting. Não sei se já não estava virando a chave pensando em Liga dos Campeões da Europa e o PSV que vem pela frente. Não sei se te parece isso também, João. Parece isso, e parece, eu como estou aqui no Brasil já há algum tempo, dei por mim a pensar um pouco uma frase que eu ouço muito aqui durante os estaduais, né? Que é, será que os estaduais servem de parâmetro, né? Será que esses Estoril, esses Aroucas da vida, com todo respeito por eles, servem de parâmetro para esse Sporting? Agora que a gente vai ver, né? Com o PSV Eindhoven, já vimos o Sporting com o Porto 2 vezes, perdeu a Supertaça, né? De forma assim até um pouco brilhante, eu diria, né? Porque ganhou 3-0 e depois levou 4-3, mas depois no campeonato ganhou 2-0 com autoridade sobre o Porto e ganhou o Lille, que não tendo um grande nome na Europa, tem sido está entre os 3, 4 melhores clubes franceses nos últimos anos, né? Então, nesses testes contra adversários melhores, o Sporting até que passou, tirando na Supertaça. Mas agora vamos ver com o PSV, né? Porque não é parâmetro o Estoril, com todo o respeito, repito, para o Sporting, né? Porque tem sido muito fácil, né? Quando entra o primeiro, quando entra o segundo, depois os jogos abrem e tornam-se extremamente fáceis. E veremos agora como é que vai ser esse jogo com o PSV. Teste também gigantesco, né, para o Benfica, que joga com o Atlético de Madrid em casa. Atlético de Madrid, um time já de primeiríssima divisão do futebol europeu. Um Benfica que, entretanto, com o Bruno Lage, como novo treinador, só sabe ganhar, né? É cedo, foram só 3 jogos, mas realmente mudou um pouco ali aquele astral que estava muito em baixo com o Roger Schmidt, que acabou demitido. Gostei.
achei melhor o Benfica com a troca com o Bruno Lage, pelo menos ele tem demonstrado que o sistema de jogo, enfim, a maneira que a equipe está jogando, por exemplo, o Orsnes, que era improvisado na lateral esquerda, hoje joga como joga na seleção da Noruega, joga no meio de campo. Então não tem muito esses improvisos, assim, de certa forma. Quem decepcionou mesmo foi o Porto, que aí é pela Liga Europa. Eu não sei se eu vou acertar o nome dessa equipe, falando em Noruega, né? Fui falar de um norueguês, o Bodo Glimt, 3-2 contra o Porto. Vi algumas imagens do jogo, um jogo muito disputado. O Porto fez 2 gols, com 2 novidades na temporada. Gostei demais do jogo do Porto que fiz, do Samuel Morojon, um atacante que acho que ainda é um exagero, mas sempre há as manchetes de jornais, você sabe muito bem. Seria o Gyökeres do Porto. Chegou alguém para se comparar, calma, muito cedo ainda, não dá para fazer essa comparação, mas por característica sim. E teve também um outro sueco, Dennis Gull, também fez gol, mas não foram suficientes para pelo menos o Porto buscar um empate. Acabou decepcionando, uma decepção de um português numa competição de um degrau menor na Europa. Isso, foi uma desilusão. O Bodo Glimt, o nome não diz nada à maioria dos torcedores, muito menos aqui na América do Sul, e isso faz com que vire quase que uma humilhação para o Porto, né? Mas é um clube que já tem feito algumas graças, já venceu o da Roma, etc. E portanto, acaba por ser um resultado, não vamos dizer normal, mas enfim, acontece. Perder com talvez o melhor time da Noruega agora, um dos melhores, pode acontecer. No futebol norueguês começa a ter alguma força, né? Você falou o Ausnes do Benfica, temos o Haaland, né? E entre outros, o Odegaard, capitão do Arsenal. Ou seja, não é propriamente um time, um país já muito fora da primeira liga do futebol europeu. Mas, no entanto, foi realmente uma desilusão do Porto nas competições europeias. Mas aqui na América do Sul houve uma desilusão maior, né? Com um clube muito mais tradicional do que o Bodo Glimt, um dos clubes mais tradicionais da América do Sul, que é o Peñarol, mas foi uma grande desilusão a eliminação do Flamengo, né, Caco? Exatamente. Só um parêntese, antes de virar a página da decepção do Tite, do Bruno Lage, eu apenas acredito que já que está no Benfica, o Arthur Cabral, para mim, joga mais que o Pavlidis. Pelo menos está jogando mais, está merecendo a titularidade no Benfica. Mas é algo aí, o pessoal pode comentar, se inscrevam no canal, enfim, quem quer comentar a respeito do futebol português também, do brasileiro. Vamos ao tema da Libertadores da América. O grande sucesso, sem dúvida alguma, o Botafogo, por tudo que tem feito. Passou nos pênaltis pelo São Paulo, um jogo difícil, mas tem o Atlético Mineiro vencendo o próprio Fluminense, revertendo uma vantagem do Fluminense, 2-0, e de uma forma improvável. Nem Hulk, nem Paulinho, muito menos Scarpa. Ele cruza uma bola até, o Hulk também cruza outra, mas o cara do jogo foi o Daverson, que chega sob uma certa desconfiança no Atlético Mineiro e vira um grande jogador de Libertadores, que já foi pelo próprio Palmeiras decisivo, né? É um cara que me lembra. Eu sei que tem gente que vai dizer que é exagero, mas eu não estou falando do futebol, enfim, do que fez como jogador, mas o Daverson, já vou chegar no Flamengo, mas o Daverson me lembra o movimento do cabeceio, o fundamento muito parecido com o Jardel. Ele tem um cabeceio, o fundamento dele para cabecear é muito bom. Ele pula alto, a maneira que ele salta para a bola e a força que ele chuta a bola com a cabeça, ele dá um chute com a cabeça. Ele tem esse fundamento com muita qualidade. Agora, o Flamengo, sim, a grande decepção, porque primeiro foi desclassificado pelo jogo do Maracanã, onde deveria ter ganho o jogo e perdeu. Jogando em contra-ataque, Diego Aguirre deu um nó tático no Tite, que por mais que tenha problemas de jogadores aí, não tem o Pedro, perdeu alguns outros jogadores, Luiz Araújo, jogadores importantes, Cebolinha recentemente, mais atrás, digamos, mas ele tem ainda o Bruno Henrique, tem o Gabigol, ele tem que
tinha que resolver essa questão de relacionamento com o Gabigol, me parece um pouco implicância com o jogador, apostou em Carlinhos, apostou na fórmula de ter um centroavante, talvez pudesse jogar de outra forma, tem De Arrascaeta, tem o Gerson, que é um baita jogador, o Léo Ortiz, eu falei isso no último episódio, que vinha jogando, ele é zagueiro, como volante estava muito bem, mas aí ele volta nesse jogo, não é suficiente. Foi um bombardeio do Flamengo, mas faltou o gol para tentar levar pelo menos para as penalidades, o que decepcionou demais. Ele já chegou encurralado contra uma atmosfera de Montevidéu muito forte. E aí ficou difícil, porque a cada minuto que passava, você olhava para o jogo e via que o Peñarol tinha uma estratégia, não tinha vergonha de se retrancar, jogar fechado, ter menos posse de bola e jogar até menos do que o Flamengo. O Flamengo jogou mais, mas não jogou mais e não fez o gol. Na soma dos resultados, deu o Peñarol, o que para mim foi surpresa. Eu acreditava que o Flamengo ia reverter, falei que o Atlético tinha chance de reverter, o Botafogo era melhor, foi mais ou menos o que eu imaginava, mas jamais imaginei, não sei agora perguntar para você, João, se eu esperava que o Caleri fosse perder um pênalti decisivo, um dos pênaltis decisivos, tem o do Rodrigo Nestor também, e o próprio Lucas Moura perdendo um com bola rolando, o que poderia fazer uma diferença, porque o Caleri acha um gol no final, quando o São Paulo cresceu no jogo contra um Botafogo, que é a melhor equipe do momento, mas não fez aquele grande jogo que vinha fazendo. Sim, eu acho que o São Paulo, é evidente que é uma grande desilusão, sair da Libertadores, que a gente sabe que é uma competição que o São Paulo adora jogar, né? Mas, bom, perdeu nos pênaltis, é uma coisa... deu bastante luta ao Botafogo, acho que as duas eliminatórias foram... A eliminatória foi equilibrada, o jogo de lá o Botafogo jogou bem mais. Nessa aqui, obviamente, um domínio do São Paulo, até porque jogava em casa. Caleri falhou na decisão, realmente. Mas se não fosse ele, né, nem sequer chegaríamos nos pênaltis, né? Foi aquele gol de cabeça dele, um belo gol, um belo cruzamento. E, enfim, mas está eliminado. Eu vejo a crise do Flamengo maior, porque o Flamengo tem ambições muito maiores, eu acho que às vezes até tem ambições exageradas, né? É um time muito grande, com muita torcida e com um orçamento enorme, então menos do que ganhar a Libertadores é crise, né, no Flamengo hoje em dia. Aliás, quase que menos do que ganhar o Mundial de Clubes é crise no Flamengo, né? Acho que é uma certa soberba do torcedor flamenguista e tal. E, portanto, na minha opinião, o Tite já não tem muita forma de reverter isto, porque pode ganhar a Copa do Brasil? Pode, é favorito, né? O Flamengo, obviamente, estando nas semifinais, é favorito, mas pode ganhar o Brasileirão? Acho que já está muito, muito distante. E, portanto, acho que agora vamos ver, né? Então, 4 times nas semifinais da Libertadores, só 2 brasileiros, eu digo só porque nos últimos anos tem havido quase sempre 3, e até penso que já houve 4, né? Nas semifinais, tal tem sido o domínio brasileiro, mas esse ano temos 2 times muito tradicionais, que são o Peñarol e o River Plate, aí para fazer a vida negra, né, ao Atlético e ao Botafogo. Em relação a gente tem aí o Atlético Mineiro e o River Plate um jogo mais equilibrado, não sei se concorda comigo, e o Botafogo Peñarol uma vantagem para o Botafogo. Acredito que até ele é muito mais eficiente, mais rápido para chegar ao ataque do que o próprio Flamengo hoje, tanto que goleou o Flamengo quando teve oportunidade, e hoje é um time mais forte, é o favorito na bola ao título. Mas se o Atlético Mineiro tem boas chances de eliminar o River Plate, sim, também, o Atlético pode crescer e até ser campeão dessa Libertadores. A gente não está falando isso, mas olha, tem grandes jogadores o Atlético Mineiro, tem uma atmosfera interessante. O Atlético Mineiro decepcionou em alguns momentos, mas eu vejo com boas possibilidades. Só que a gente não pode deixar de respeitar a volta do Gallardo ao River Plate, que se torna muito forte, apesar do elenco não ser aquele elenco dos anos anteriores do River Plate do Gallardo. Então, que ainda está pedindo reforços, ainda quer mais jogadores, enfim. Mas se chegar na final,
vai ser em Buenos Aires, e bem provável que seja no Monumental de Nunes. Aí é que o Botafogo, ou caso passe o Peñarol, que para mim é o mais improvável para passar, mas tem suas chances também, tanto que passou pelo Flamengo e muito bem, aí eu vejo o River com uma grande vantagem em casa. E talvez a única equipe que possa tirar isso do River Plate possa ser a melhor equipe da competição até agora, tecnicamente, que é o Botafogo. Por isso que eu projeto uma final River e Botafogo. Aí para apontar o campeão é difícil. Vejo ainda o River por tudo aquilo que apontava do São Paulo. Eu ainda acreditava que o São Paulo tinha chance de eliminar pelo que tinha conseguido o Botafogo. Aí jogo único como no Monumental de Nunes lotado, pode ser que o River apronte para cima do Botafogo, mas que é o que merece o título. É a equipe que mais está jogando e é uma equipe de técnico, mais uma equipe de um técnico português que faz a diferença. João, antes de passar para o próximo tema, só rapidamente repassar algumas surpresas de Sul-Americana. O Corinthians não é surpresa a classificação, mas do jeito que foi, sim. 3-0 contra o Fortaleza, 5-0 no agregado. O Racing também, grande decepção de todas essas disputas brasileiras, o Atlético Paranaense, que troca o técnico, traz o Lúcio Gonzalez, que era o auxiliar do Eduardo Cudê no Internacional, para o lugar do Martim Varini, uruguaio, no meio da competição. O Cruzeiro também faz isso, é eliminado uma goleada 4-1, né, para o Racing, e o Cruzeiro faz a mesma coisa, com o Fernando Diniz assumindo no lugar do Fernando Seabra, e mesmo com empate por 1-1, se classifica e teremos nas semifinais. E vou te perguntar, antes da gente passar para o próximo tema, quem te parece que passa aqui? Qual é a tua opinião em relação a esses confrontos? Cruzeiro e Lanús, Corinthians e Racing, lembrando que os brasileiros jogam a segunda em casa só em outubro agora, esses jogos. Então, os meus palpites, começando pela Libertadores ainda, eu vou apostar um pouco diferente, vou apostar no final, Atlético Mineiro e Botafogo, em Buenos Aires, final brasileira em Buenos Aires. Aqui nessa, eu aposto em Cruzeiro e, para a irritação dos meus amigos corintianos, que eu moro aqui no estado de São Paulo, Racing. Acho que o Corinthians está em muitas cadeiras ao mesmo tempo, né? Está em três competições ao mesmo tempo. Eu acho que vai acabar por não resistir ao Racing, que é um time difícil para caramba, lá principalmente a jogar em casa. E portanto a minha aposta aqui é Cruzeiro e Racing. Atlético, Botafogo, Cruzeiro e Racing nas duas finais de competições sul-americanas. Entretanto, eu acho que, pelas minhas contas, o Fernando Diniz é o único treinador brasileiro sobrevivente, né? Porque o Corinthians tem o Ramon Dias, o Atlético tem o Milito e o Botafogo tem o Arthur Jorge, né? Portanto, só temos Diniz de treinadores brasileiros em prova, né? Verdade, é um bom ponto e ele tem ótimas oportunidades. Vou contigo nessa, Cruzeiro e Racing. Não sei se o Racing não leva. O time do Gustavo Costas, que estava a perigo. Olha o que é a vida de treinador, né? Ele passa agora, deve ter crescido demais a moral do técnico, ou moral do técnico, enfim. Coisa que o Diniz está tentando se reinventar, né? Mas ele pode, em um ano, ser campeão da Libertadores, no outro ano, ser campeão da Sul-Americana. Ele vai bem no Fluminense, depois decepciona, cai. Entra o Mano Menezes, que também já caiu. E esse era o tema. Tem técnicos que passaram pela seleção brasileira e não conseguem se reinventar. Vale para o Tite, vale para o Mano, que está um pouco melhor nesses últimos anos, mas nunca mais foi o mesmo depois da seleção. Eu não sei se o Diniz vai sofrer do mesmo problema. Daqui a pouco o Dorival, depois de sair, vai também sofrer do mesmo que já sofreu o Tite. Ou seja, a seleção brasileira tem sido um problema para os técnicos brasileiros. Isso. Tem sido. Hoje foi dia de convocação, né? Com o Dorival. Chamou duas novidades totais, vamos dizer assim, totais porque são jogadores inéditos, né? O Abner e o Igor Jesus. Algumas novidades, o Wanderson, o Bremer, que regressam, o próprio Rafinha não estava na anterior, o Martinelli não estava na anterior, mas já não podemos considerar grandes novidades. Agora, Abner
Abner Vinícius, seu nome completo, quando jogava aí no Atlético Paranaense, e Igor Jesus são grandes novidades. Vamos ver, né? O Dorival, a seleção brasileira tem 2 jogos contra as 2 seleções mais fracas da competição até agora, por mais que sejam 2 seleções com tradição, né? Com um punhado já de participações interessantes em Copas do Mundo, que são o Chile e o Peru, mas neste momento estão numa fase difícil, portanto, ao Brasil tem a obrigação de vencer, mas vencer ao mínimo, né? Acho que tem que vencer e convencer, porque está devendo muito, principalmente nesta última rodada e na Copa América, né? Está devendo muito, então tem que vencer e convencer. E é evidente que o Dorival começa a ter bastantes sombras em cima dele, algumas até, provavelmente, não só sombras brasileiras, né? Exato, já vamos passar para o próximo assunto, sombras brasileiras, que é o fato do jornal A Bola, deu entrevista para o jornal que você trabalha, João, o Jorge Jesus, e falou do desejo, a vontade que ele tem de treinar a seleção brasileira. Só queria repassar rapidamente os convocados: Alisson, Bento e Henderson, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, que está de volta, como você falou, o Abder do Lyon, teve uma passagem pelo Betis, o Guilherme Arana do Atlético está bem de laterais, Bremer volta a ser convocado para a zaga, o zagueiro da Juventus, Éder Militão, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos, PSG, meio-campistas o André, o Bruno Guimarães, o Gerson do Flamengo mais uma vez convocado, Lucas Paquetá, o Rodrigo, atacantes Endrick, Igor Jesus, a novidade, esse aí o que mais merece estar entre as novidades, para mim é uma boa alternativa, está jogando muito bem no Botafogo, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, o Rafinha volta, ele não ficou nos últimos jogos por causa da questão de lesão, agora e também suspenso num jogo, se não estou enganado, e aí o Dorival preferiu deixar ele de fora, o Savinho e o Vinícius Júnior. Então é uma seleção brasileira muito forte que tem obrigação de vencer para que o Dorival não fique a berlinda, e aí o Jorge Jesus teria ainda mais motivos para pensar em treinar a seleção brasileira. Seria uma boa, já falamos sobre isso aqui, mas é um tema recorrente. O que eu vejo, João, é que é difícil hoje a seleção, me parece que pela política da seleção, trazer um técnico que não sejam pilares mundiais. E o Jorge Jesus não está entre os pilares, pelos ícones do mundo do futebol. Para treinar a seleção brasileira, tem que estar entre os 2 ou 3 maiores técnicos do mundo. Um era o Carlo Ancelotti, que não deu, e o outro, para mim, é o Pepe Guardiola. O Jorge Jesus poderia sim ser um bom técnico, mas eu acredito que na concorrência com os nomes brasileiros não teria chance, seria criticado, ia ter muita crítica, e dentro da CBF eu acredito que ele não cabe, até pelo seu temperamento, poderia ser até muito crítico internamente dentro da CBF, e é coisa que a CBF não gosta. Desde os tempos da era militar, o técnico tem que ser meio que um soldado da CBF, sabe? Cumprir as regras, não pode criticar muito a CBF, senão já acaba sendo demitido da seleção. Eu acho que seleções como o Brasil, pentacampeão mundial, a própria Alemanha e a própria Itália, tetra, né, ambos, é difícil a gente ver a Argentina, tri, é difícil, a França também tri, é difícil a gente ver lá um treinador estrangeiro, né, é um pouco, deve haver muita resistência aqui no Brasil, lá sem dúvida, e nesses outros países encontrar um selecionador estrangeiro. A Inglaterra, que é uma seleção obviamente com muita tradição, que também já foi campeã do mundo, já teve o Capello, teve o Eriksson, recém-falecido, e agora, essas seleções, elas resistem bastante, e é compreensível pela tradição que têm, a ter treinadores estrangeiros. Ainda assim, eu acho que o menos estrangeiro de todos no mundo talvez seja Jorge Jesus, né? Porque já treinou aqui, porque é um treinador que tem uma ligação, e eu conheço essa ligação desde antes, quando ele trabalhava em Portugal e nem sonhava em Flamengo, tem uma ligação imensa com o futebol brasileiro. Ele treinava times pequenos em Portugal e já contratava 5, 6 jogadores brasileiros e assistia jogos de Série C, de Série D, ou seja, um cara que entende
para caramba de futebol brasileiro. Eu acho que nesse sentido ele até teria mais preparado, ou pelo menos mais adaptado do que um Ancelotti ou com o Guardiola. Não estou a comparar a capacidade de uns e outros, mas teria mais adaptação, né? Mas eu acho que talvez ainda não caiba, embora os treinadores brasileiros, e a gente já falou várias vezes sobre isso, e muita gente fala, estejam vários degraus abaixo da elite hoje em dia. Acho que ainda vai até a próxima, pelo menos até a próxima Copa do Mundo, e quem sabe a outra seguinte, a seleção brasileira ainda vai ficar entregue a treinadores nacionais, né? Só que realmente começa a haver um certo esgotamento. Quem será o próximo depois do Dorival? Vamos que o Dorival não é campeão do mundo em 2026 e começa... Quem pode vir a seguir, né? Já começa a esgotar as alternativas. Porque o Diniz meio que se auto-esgotou, né? Mano Menezes, como você falou, já lá esteve. Renato Gaúcho é uma figura muito... Não está no auge, é uma figura muito conotada, só com o clube, talvez. Não sei se haverá algum nome, pode haver algum nome que se destaque. O Renato Gaúcho, essa semana, acredito que ele plantou uma semente da discórdia com os jogadores do Brasil todo. Ele falou uma verdade, mas que às vezes o técnico tem que segurar. De tanto cobrado numa entrevista coletiva, até pelo repórter da Rádio Gaúcho, experiente repórter, meu amigo José Alberto Andrade, que ficou incomodado porque o Renato vira e mexe, fala em entrevistas coletivas que os jornalistas estão contra vocês, tem gente que quer me derrubar, por isso que não dá certo, por isso que tem vaia no Grêmio, e resumindo, muito importante para quem quiser pesquisar, é só botar José Alberto Andrade Renato, vai aparecer aqui no YouTube. E ele reforça exatamente isso, porque o Renato seria por que eu estou falando isso? Porque o Renato ele tem um perfil de aglutinar jogadores, para seleção, sabe? Eu acho que ele saberia lidar com isso muito bem. E às vezes seleção, ele entende de tática, muita gente diz que não, que o Renato não é de discursar a tática na coletiva, ele não fala linha de 4, 3, a linguagem dele é mais popular, né? Então ele... Mas aí onde é que eu quero chegar? Ele fala o seguinte, que hoje em dia, eu falo para os meus jogadores, não tem jogador mais com a qualidade do passado. Hoje em dia, os jogadores não são como nós éramos na época, e concordo em alguns aspectos, em nível de jogador e quantidade de jogadores, e até entrega de alguns jogadores. Mas no momento que ele fala isso, ele está falando isso em todo o Brasil, inclusive os fora do Brasil, e acho que ele se queima quando fala esse tipo de coisa para tentar segurar as críticas que ele sofreu e quando foi cobrado por um jornalista que ele generalizou e não dava nome a quem ele acreditava que estava querendo derrubar ele, depois falou da própria torcida internacional. Só um parênteses que tem muito a ver com a minha aldeia gaúcha, então de vez em quando é um Zuca e Tuga é Brasil, mas esse Zuca tem um tchê de vez em quando, assim, que eu não me seguro, viu, João? Talvez tu vá trazer alguma coisa lá da região de Lisboa, de algum bairro, um dia tu vai trazer algum detalhe, algo mais bairrista. Fui meio bairrista demais aqui, mas a gente sabe que... Sim. O Renato Gaúcho teria currículo e carisma, né, para ser um selecionador brasileiro, mas não está numa boa fase. E normalmente quem vai para a seleção brasileira é o cara que está em boa fase, que está em alta. Foi o Diniz, foi o Dorival, que ganharam títulos relevantes nos últimos anos. Mas, por exemplo, no Brasileirão, já vamos para o terceiro ano consecutivo, provavelmente, com treinadores estrangeiros a conquistar o título. Né? Tivemos o Abel 2 vezes e este ano, segundo vou citar aqui o espião estatístico do GE, né, do Globo Esportes, o Botafogo tem 54% de chances de título e o Palmeiras 33%, ou seja, somando 54 mais 33, dá 87%, ou seja, há 87% de hipótese do próximo treinador campeão não ser brasileiro, ser no caso português, porque tanto o Botafogo como o Palmeiras têm treinador português. E se não for, com 9%, logo a seguir vem o Voivoda, né? O Fortaleza está em terceiro, portanto só sobra 1%, que é para o caso do Tite ser campeão, e em quarto lugar, primeiro, segundo, em quinto lugar nas hipóteses, está o São Paulo, que também é treinado pelo argentino, ou seja, só aquele 1%zinho do Tite é que é o único 1% de hipóteses de um treinador brasileiro ser campeão. E como o Tite, obviamente, não vai para voltar à seleção brasileira, eu acho que
A CBF, se quiser contratar um treinador brasileiro depois do Dorival, está meio que num beco sem saída, não há nomes que sejam capazes o suficiente de fazer esquecer algum outro nome ou capaz de preencher, né, a vontade da torcida brasileira. E se a gente fizer um pouquinho, alargar um pouco o escopo, né, e se formos até 2019, também foi um português campeão, ou seja, nas últimas 6 temporadas podem 4 treinadores portugueses ser campeões do Brasil, o que faz reduzir essas hipóteses de haver treinadores brasileiros com currículo suficiente no momento, com currículo e com momento, né, para ser selecionadores brasileiros, no caso do Dorival sair, eventualmente. E aí isso resume muito bem por que a seleção brasileira não está bem. Porque o Tite, que é o último técnico da seleção, acaba de ser eliminado da Libertadores, também não vive um bom momento. Eu até acreditava que se ele fosse bem demais no Flamengo, e o Flamengo arrebentasse, não só em títulos, mas em desempenho, talvez ele colocasse, já aconteceu, é muito comum isso, uma pressão de novo, para que ele fosse aclamado para voltar para a seleção brasileira. E pela personalidade do Tite, eu não duvido, caso o Dorival não fosse bem, que se ele fosse chamado de novo, ele disse que não voltaria, não gostou, mas daqui a pouco é um chamado. Você tem os casos do Parreira e do Felipão e do próprio Zagallo, né? Todos voltaram. Exatamente. Tem um detalhe, todos esses voltaram depois de ter sido campeões uma vez, né? Eles eram campeões, foram campeões e depois é que voltaram uma segunda vez. Agora o Tite, se voltasse, ele volta sem nenhum título na mão, ou seja, é meio que ele não tem essa memória positiva para a torcida brasileira, né? Mas isso me lembra algumas figurinhas tarimbadas, como o próprio Filipão, né? E aí volta e ele... Se eu tivesse um álbum de figurinhas dos grandes técnicos brasileiros, eu gosto, mesmo com 7-1 no seu retorno, talvez não devesse ter aceitado, o Filipão está na história do futebol brasileiro, eu colocaria uma figurinha do Filipão no meu álbum de figurinhas de grandes técnicos do futebol brasileiro, por que não? Álbum de figurinhas, ok, álbum de figurinhas, assim, no meu país a gente não fala desse jeito, mas isso depois mais tarde a gente fala sobre isso. Pois é, e até a gente queria, a respeito disso, criar um novo quadro por causa disso, né? Mas antes eu vou colocar, já pode colocar agora qual é a palavra, a expressão, melhor dizendo, utilizada em Portugal para o que a gente chama de álbum de figurinhas, né? Que aqui até se usa aqui a palavra cromo, mas muito menos. Não sei se é isso que Portugal utiliza. Lá em Portugal, normalmente é caderneta de cromos. Pelo menos era assim no meu tempo. E eu acho que o nome oficial, na verdade, e hoje em dia se usa muito, é realmente álbum. O álbum tá meio que idêntico, mas antigamente a gente falava caderneta de cromos. E os cromos eram as figurinhas e a caderneta o álbum, logicamente. Mas hoje em dia fala-se mais também em álbum de cromos. Mas os cromos são realmente essa paixão que o brasileiro tem por figurinhas, os portugueses também têm por cromos. E a gente estava falando há pouco dessa vaga de treinadores portugueses que têm aparecido, inclusive aqui no Brasil também, né? E eu esqueci de referir, e é justo referir, que o José Mourinho abriu um pouco a porta a essa vaga. José Mourinho, que é hoje um treinador que está longe do auge, o auge dele foi quando esteve no Chelsea, no Porto, no Chelsea e no Inter de Milão, e também no Real Madrid, mas tem tido trabalhos em que tem decaído, inclusive agora está no Fenerbahçe, que já é um clube, digamos que é de segunda linha, por mais que seja gigante na Turquia, e eu acho que você até fez o jogo Fenerbahçe Galatasaray, e o Fenerbahçe do Mourinho foi dominado pelo maior rival, né? Foi um chocolate, eu falei na transmissão, por mais que tenha sido apenas 3-1, se fosse um 6-1 para o Galatasaray, não seria nada demais. O Fenerbahçe jogando em casa, José Mourinho escalou bem o time, mexeu mal, não vejo num bom momento. Ele tirou, por exemplo, o Fred, que era um dos grandes jogadores, aquele Fred mesmo,
que a gente conhece, que começou no Internacional, enfim, um grande jogador de meio de campo, e acabou sofrendo 3 gols. O primeiro, que aí se deu o gol contra do Livakovic, que é o goleiro. Depois o Mertens, jogador maravilhoso de meio de campo, dominou a equipe do Galatasaray, ele dá o passe para o primeiro gol de um chute fora da área. E falando de jogador brasileiro, o Gabriel Sara, pelo outro lado, veio do Norwich, da Inglaterra, e ele é ex-jogador de São Paulo, bate muito bem com a perna esquerda, já era destaque no primeiro tempo, acaba fazendo o terceiro gol, e o Dzeko, aquele atacante, acaba de pênalti, uma penalidade ainda sofrida pelo Fred, que para mim não foi pênalti, deu uma esquentada um pouco no Fenerbahçe, mas o Mourinho muito mal ainda, claro que ele recém está chegando, o Okan Buruk, que é o turco, técnico da Galatasaray, ele foi muito melhor, ele tem o time mais na mão, tá mais tempo, a gente tem que dar esse desconto pro Mourinho. Até o Okan foi mais jogador que o Mourinho, ele foi jogador da seleção turca, jogou Copa do Mundo, fez gol, enfim, mas e o Mourinho foi mais técnico, mas nesse jogo aí o turco levou a melhor, foi um banho de bola, viu, João? O Mourinho praticamente não foi jogador, né? Ele foi um jogador muito de segunda linha, meia, né? Que jogava quase sempre apenas nos clubes onde o pai dele era treinador, né? Ele fazia parte dos elencos, mas mais até quase como um auxiliar do pai do que propriamente um jogador, né? Isso aqui estou falando com 20 e tal anos, né? Era auxiliar não oficial do pai com 20 e tal anos. A carreira dele foi muito mais académica, né? E nessa área foi ótima, e depois também como auxiliar durante muitos anos do Sporting, do Porto e do Barcelona. É isso, abre então o nosso quadro aqui, eu quero que você fale quem é a nossa figurinha, nossa primeira figurinha, ou nosso primeiro cromo, e vou rodar a vinheta aqui do novo quadro, e você já larga na volta da vinheta quem é a primeira figurinha, qual posição jogou, quem é ele e o nome dele. Ou primeiro cromo, né? Tu vê que eu tenho, não adianta, eu falo figurinha toda hora. Primeiro cromo. O primeiro cromo ou primeira figurinha é um goleiro, né? Como é óbvio, como faz sentido, que se chamava, ele já faleceu em 2017, José Manuel Mourinho Félix, que, como dá para perceber pelo nome, era o pai do Mourinho. Ele foi um goleiro, como eu falei, nunca não se pode dizer que tenha sido um goleiro muito famoso, porque nunca jogou num dos três grandes, e quem conhece o futebol português sabe que os três grandes dominam tudo do ponto de vista mediático e esportivo, enfim, em Portugal, mas jogou em dois times que na época eram classe média alta, vamos dizer assim, que hoje em dia estão em baixa, que era o Vitória de Setúbal e o Belenenses, times que o Belenenses chegou a ser campeão e várias vezes segundo classificado, e o Vitória de Setúbal também foi uma vez segundo classificado, e era um time que lutava ali por ir às competições europeias, famoso por ter eliminado o Milan uma vez numa competição europeia. E o Mourinho jogou perto de 150 jogos por cada um desses clubes. Teve uma carreira bem dividida de Vitória de Setúbal e Belenenses. E, portanto, era um goleiro, digamos que pode-se dizer que tinha uma carreira sólida, não sendo uma estrela, porque não jogava nos três principais clubes, mas tinha uma carreira sólida, e por isso foi chamada à seleção em 1972 para disputar uma prova que ficou conhecida, eu acho que aqui no Brasil é mais conhecida como Copa Independência, também foi chamado Mundialito, porque estavam aqui 20 e tal seleções, foi uma espécie de Copa do Mundo, quase mesmo, que festejava os 150 anos da independência do Brasil, né, 1972, 1822 a 1972, 150 anos. E foi com as tais 20 seleções, terminou na final, curiosamente, com o Brasil-Portugal, em que o Brasil, na época campeão do mundo em título em 70, era largamente favorito e ganhou mesmo, com um gol perto do fim do Jairzinho, o furacão da Copa de 70. E foi, portanto, no Brasil que o pai do Mourinho jogou o único jogo pela seleção, ou como nós dizemos lá em Portugal, já falámos sobre isso, teve a sua única internacionalização pela seleção portuguesa.
Depois o Mourinho virou treinador, o Mourinho pai, né? Eu ainda sou do tempo, né? Já tenho alguma idade, em que o Mourinho, para mim, era o pai, né? Era o Mourinho e tal, e agora o filho do Mourinho e tal é auxiliar e tal. Mas para mim, Mourinho ainda era o pai, né? E depois que virou o filho, logicamente, muito mais famoso do que o pai, como um dos treinadores das últimas décadas mundiais mais vitoriosos e mais controversos também, mas, obviamente, ame-se ou odeie-se, sem dúvida, é uma figura incontornável do futebol europeu e mundial dos últimos anos. Que história maravilhosa, João, que legal. Este foi o 9º episódio do Zuca e Tuga. Se você gostou, se inscreva, marque o sininho, comente, compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Muito obrigado, João. A gente se fala na 10ª edição, no 10º episódio. Edição é coisa de jornal, mas também serve porque a gente traz muito conteúdo por aqui. Valeu, meu amigo. Isso, um grande abraço, até a 10ª edição.